Tudo bem, pessoal? Então, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar lá no capítulo 12 da nossa apostila de arte, das páginas 132 até a 140. Lá nós vamos falar sobre a arte em movimento. Vou deixar para vocês também aqui o link, né, dos vídeos que nós vamos assistir, ilustrar a nossa aula de hoje. Vou deixar aqui para vocês acessarem numa outra oportunidade. Se vocês quiserem assistir novamente os vídeos, ok? Vou deixar aqui então gravado. Para a gente ver um pouquinho como é que funciona, né, essa arte em movimento, ok? Capítulo 12 da nossa apostila, falando sobre a arte em movimento, né? E o que é isso, né? A arte em movimento. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que funciona, como é que o artista trabalha, né, e faz a sua obra. As artes visuais são construídas com base em expressões, principalmente estáticas, que é o caso da pintura, as esculturas, as construções arquitetônicas, etc. No entanto, alguns artistas eles inserem noções de movimento em suas criações. A imagem que compõe essa página, nós estamos vendo aqui na abertura do capítulo, é uma estrutura denominada floralis genérica, do arquiteto Eduardo Catalano, e essa estrutura, né, ela fica na Argentina, em Buenos Aires. Vou ler um pouquinho sobre ela aqui, né? Essa obra, ela foi um presente do arquiteto foi um presente do arquiteto Eduardo Catalano para a cidade de Buenos Aires, localizada na Praça das Nações Unidas. A estrutura, em forma de flor, mede mais de 20 metros de altura e pesa cerca de 20 toneladas. O monumento se trata de uma mensagem sobre dinamismo do tempo e preservação da natureza. Seu nome é em homenagem a todas as flores do mundo. Essa escultura ela foi inaugurada em 2002, um dos pontos turísticos da cidade. E pela manhã, suas pétalas se abrem, e ao entardecer, as suas pétalas se fecham, e uma luz avermelhada se acende na parte interna da estrutura. Dessa forma, a floralis genérica simula o movimento de desabrochar das flores. Atualmente, há um sensor responsável por fechar as pétalas independentemente da hora, caso os ventos ultrapassem 30 km por hora por questão de segurança. E então, esse arquiteto, ele contou com a ajuda de muitos profissionais, né? Então ele teve a ideia e aí vários profissionais se reuniram, inclusive engenheiros, para poder calcular, né, essa estrutura e de modo que ela não fosse abalada, né, com o tempo, porque ela fica ao ar livre, ela tem todo um mecanismo de abertura e fechamento dessas pétalas, né? Então, e o artista, né, que é arquiteto, ele quis fazer
uma homenagem, né, ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, e aí ele coloca essa ideia, né, para funcionar. Então, essa aqui é uma primeira ideia de como é que funciona essa arte em movimento, né? É quando esse artista ele trabalha só com a estética da sua obra, mas ele também é, oferece, né, para o seu espectador essa coisa do movimento, porque essa obra, né, toda obra que tem essa questão do movimento, ela propicia várias ideias, né, de como que essa obra funciona, né? Quando as criações artísticas são compostas de efeitos visuais que exploram o movimento, elas fazem parte da corrente chamada de arte cinética. Tá? Os artistas podem trabalhar com movimento em suas obras por diversos motivos. No caso da Floralis genérica, é possível que Catalano, o arquiteto que fez, quisesse inserir mais veracidade em sua flor. Então, o que ele queria? Não queria que ficasse aquela coisa estática, né? Então, o movimento dela faz com que chegue um pouco mais perto da realidade dessa flor. Então, ela de manhã ela abre e de noite, quando vai anoitecendo, ela vai fechando. Aí ela acende uma luz para ela ficar iluminada. Então, esse movimento todo, quer dizer, é possível que as pessoas possam ver ela de vários ângulos, pode ver ela em vários momentos do dia e fazer essa experiência dela ao amanhecer e dela no final da noite, no final da tarde, né, ao anoitecer. Então, esse movimento simula, de certa forma, um pouco da realidade de uma flor, né? Bom, vamos ver aqui o que fala mais sobre ela. A forma de movimentar varia de obra para obra. No caso da Floralis, ela tem um sistema hidráulico responsável por abrir e fechar as pétalas, que pesam cerca de 3.000 quilos cada uma. Gente, então é uma obra assim, grandiosa, né? Imagina cada pétala dessa pesar 3.000 quilos e olha só quantas pétalas tem. Então, é uma obra bem significativa, né? A estrutura da flor é feita de alumínio e aço inoxidável, fornecidos por uma empresa de aviação. Então, ela não tem perigo de deteriorar, enferrujar. Então, ela vai ficar desse jeito. Claro que tem que fazer certos reparos, mas o material, né, não é sujeito a esse tipo de estrago, né, durante o tempo que ela permanece ali. Ela foi inaugurada em 2002 e ela foi a primeira obra com movimento do país. Tá? Então, foi a primeira obra que instalaram. E nós temos aí pelo mundo, em vários lugares, muitas obras que trabalham essa questão do movimento. Bom, e como é que surgiu isso daí, né? A arte cinética, ela começou ali, ela ocorreu numa exposição chamada Le Mouvement, né, ou Movimento, que é em tradução livre, em 1955, lá em Paris. Então, lá tinha obras de diversos artistas, como Marcel Duchamp, Alexander Calder e Jesus Rafael Soto. Esses artistas, a característica da obra deles é essa questão do movimento. Todos eles propõem obras em que haja movimento na sua criação. Elas são diferentes, né? Cada uma é diferente, mas elas têm essa coisa em comum, né? Que é a ideia do movimento da criação deles, certo? Ela tem algumas imagens.
sala onde tinha essas obras, né? Com as obras dos artistas. Não dá para ver muito bem, mas nós vamos ter a oportunidade de ver algumas obras depois. Essa obra aqui é a obra do Jesus Rafael Soto. Observa que tem uma pessoa dentro da obra. Essas obras que têm esse movimento, alguns artistas, eles fazem com que essa obra, a pessoa, o espectador, faça parte dessa obra, ou possa experimentar, fazer parte dessa obra. Né? Então, nessa obra aqui, do Jesus Rafael, ela tem uma características, né? Ela é quase que um lugar, né? Uma instalação, né? Ao ar livre. A pessoa pode entrar aqui no centro da obra, né? E ele pode experimentar várias sensações por conta do material que é feito essa obra. Bom, o espectador ele pode experimentar as sensações que às vezes do jeito de pisar, o material que tem algumas obras, né? Eu já visitei uma vez uma obra que você tinha que tirar o sapato para você passar por ela, porque ela tinha vários elementos no chão, vários objetos, vários tipos de coisas que você podia pisar, né? Então, pedra, algodão. Então, tudo isso fazia parte da obra. Então, conforme você ia andando, você ia experimentando, né? Pisar, às vezes na palha, às vezes no algodão, às vezes na pedra. Então, isso é quando os artistas, eles querem fazer com que o espectador interaja com a obra deles. Né? Então, essa obra aqui é o exemplo dessa do Jesus Rafael Soto. É uma obra em movimento, ela pode... qual é o objetivo? Né? O que ela quer abordar, né, com a ideia de movimento? Temos aqui alguns pontos. Né? Essa obra ela estimula a visão de efeitos, né? Deslocamento real de parte ou toda a obra ou ilusão de ótica. Elas abordam a profundidade e a tridimensionalidade. Elas repetem simples, traços e círculos, por exemplo. Utilizam efeitos de luz e sombra, além de cores e suas variações. Então, toda obra que ela tem essa característica do movimento, ela quer fazer com que o espectador, a pessoa que observe, tenha essas sensações, né? Observem essas sensações. Logo aqui abaixo nós temos duas obras, dois artistas. O Vitor Vassarelli, ele trabalhava muito com a questão da ilusão de ótica. Várias obras, né, elas são feitas no plano, né, dimensionais, porém, por conta da forma como ela é desenhada, ela fica a gente tem a sensação de movimento e a gente tem a sensação de ser tridimensional, né, como esse exemplo aqui. Já essa outra obra aqui, ela é uma escultura, né, que simula também a ilusão de ótica, mas ela já uma escultura, então ela é tridimensional. Né? Nós vamos ter a oportunidade de dar uma olhadinha em como é que funciona essa obra que nós estamos vendo aqui. Ela se chama Déjà Vu, tá? Desse artista aqui de Serói. Ele tem uma série de esculturas que tem esse movimento, né? E a gente vai ter a oportunidade de ver. Seguindo aqui, a gente tem um artista famoso por conta dos móveis, né? A gente conhece o mobile como aquele brinquedo que a gente coloca em cima do berço da criança, fica girando lá com bichinhos. Aquilo ali é o mobile, né? Ou um mobile é um enfeite que em muitas casas tem,
que é de pendurado e ele tem um movimento natural dele, né? Conforme o vento bate e ele fica se movimentando, né? Então, mobile vem dessa palavra, né? De deslocamento, de movimento, tá? Esse artista aqui, o Alexander Calder, ele era, as obras dele sempre tinha essa questão do mobile. Ela, ela fica pendurada aqui, né? Aqui, e ela se movimenta com o vento bate nela, ela vai girando e ela, você observa ela e você pode observar ela de vários ângulos, né? Aqui a obra é de um outro artista, em que a diferença é que ela é no chão, né? Ela é apoiada nesse elemento que está aqui, e aqui as suas artes, né? Pendurada aqui, e aí o movimento é natural, conforme passa, né? O vento passa, ou a pessoa mesmo que está olhando, ela tem o movimento natural dela. E geralmente esses móveis, né, eles trabalham com a questão das cores, né? E poder ajudar nas sensações, né? Esses artistas, eles trabalham às vezes com materiais inusitados. Por exemplo, objetos do dia a dia, como lata de café, de sardinha, caixa de fósforo, tudo isso pode virar um móvel, né? Além disso, eles também podem trabalhar com madeira, com vidro, com latão, né? O importante é que eles fazem com que essa obra, por causa do peso dela, né, se ficar muito pesada, ela não tem muita mobilidade e fica até difícil de permanecer, né? Então, ela precisa de um processo todo de como que ela vai ser formada para que esses materiais trabalhem, né, em favor da escultura que eles vão fazer. Vamos ver aqui. Essa questão do mobile influenciou, né, vários artistas, e nós temos aqui um artista que fez um mobile baseado na releitura de algumas obras. Então, aqui, ó, essa obra aqui a gente vê, ela é toda a obra em várias faixas, né? E elas ficam separadas, ó, penduradas, hastes, e fica separada. E conforme o vento batendo nessas plaquinhas aqui, ela vai se movimentando, até o desenho que está nela também parece se movimentar. Uma outra artista também, a Beatriz Milhazes, ela trabalha muito com as formas geométricas, com colagem. Ela também fez os móveis, e aqui na apostila nós temos essas obras dela aqui. São móveis, né, pendurados aqui no teto da galeria, cheio de elementos, né, de círculos, de objetos. E esses objetos, quando eles batem um no outro, né, eles devem fazer barulhos. É como aqueles sinos, os sinos de ventos, né, que as pessoas de penduram às vezes, fica fazendo aqueles barulhinhos. Por quê? Porque os elementos eles encostam um no outro por causa do vento e acaba causando alguns sons, produzindo alguns sons, né? Ele tem os seus sentidos aguçados, ora pelo barulho que faz, né, pelo som que faz, e até pela forma como se comporta esses materiais, né, as cores, enfim. Então, a arte em movimento, ela tem esse objetivo de propiciar ao seu espectador algumas sensações, ok? Tem alguns vídeos para ilustrar o que a gente falou aqui, dessa arte em movimento. Então, eu vou mostrar para vocês, para a gente ver como é que funciona algumas esculturas, algumas obras dessa que foram trabalhadas, ok?
E depois que a gente assistir os vídeos, né, a gente vai entender e vai ver como é que é a beleza dessa obra que não é estática, né? Gente, hoje então a gente fica por aqui, tá? Assistam lá os vídeos que tem bastante coisa interessante para ver, tá? E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula.